Olá, aqui é a Helga. Hoje eu quero trazer mais uma notícia do cardeal Zen, emérito de Hong Kong. O cardeal Zen manifestou-se recentemente através de uma entrevista que deu ao Daily Compass, exatamente no dia 4 de junho de 2020. Uma data importante em que se comemoram os 31 anos do massacre da Praça de Tiananmen. Antes de entrar aqui na entrevista do cardeal Zen, eu quero contextualizar dizendo 3 coisas. Primeiro, em Hong Kong rege a ideia de um país, 2 sistemas. O que é isso? Um país, 2 sistemas. Uma ideia proposta por Deng Xiaoping, que foi presidente da República Popular da China. Segundo essa doutrina, e estou lendo Wikipédia, segundo essa doutrina de um país, 2 sistemas, embora se reconheça que a China constitui um só país sob o regime da República Popular Chinesa, aceita-se que dentro desse Estado unificado coexistam sistemas econômicos e políticos diferentes em determinadas zonas, inclusive mantendo o capitalismo em certas regiões do país, em paralelo com o sistema socialista. Em 1984, Deng Xiaoping propôs aplicar o princípio a Hong Kong nas negociações com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher acerca do futuro de Hong Kong depois da cessão dos novos territórios de Hong Kong ao Reino Unido, que ia ocorrer em 1997. E também propôs o mesmo princípio nas conversações com Portugal acerca de Macau, ex-colônia portuguesa. O princípio de um país, 2 sistemas, consiste em que, apesar da prática do socialismo na parte continental da China, Hong Kong e Macau, que eram oficialmente colônias de Reino Unido e de Portugal, respectivamente, podiam continuar praticando o capitalismo como sistema econômico predominante e com um alto grau de autonomia interna durante 50 anos depois da reunificação. Isso é, até 2047, até o ano de 2047. O estabelecimento dessas regiões, chamadas Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau, autorizou-se pela Constituição da República Popular da China, que especifica que o Estado chinês pode estabelecer ditas regiões quando seja necessário e que os sistemas que se instituiriam nelas prescreveriam por leis promulgadas pelo Congresso Popular Nacional à luz de condições específicas. As regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau estabeleceram-se formalmente, respectivamente, no dia 1º de julho de 1997 e 20 de dezembro de 1999, imediatamente depois de que a República Popular da China exercesse a soberania sobre as regiões respectivas. Bom, um país, 2 sistemas. China, Hong Kong e Macau, um só país. 2 sistemas, comunismo na China, capitalismo na ex-colônia britânica Hong Kong e capitalismo também na ex-colônia portuguesa Macau. Bom, vejamos agora uma notícia que saiu na imprensa internacional do mundo inteiro, mas eu vou ler aqui uma específica notícia de um jornal espanhol chamado La Vanguardia, do dia 24 de maio de 2020. Dizia o seguinte, 24 de maio de 2020. Milhares de manifestantes em Hong Kong estão contra a lei chinesa que ameaça sua autonomia. A polícia reprimiu com gases lacrimogêneos os manifestantes pró-democracia em umas cenas dantescas. Milhares de pessoas invadiram as ruas de Hong Kong este domingo para denunciar o projeto de lei de segurança nacional do governo de Pequim, considerado na ex-colônia britânica, isto é, em Hong Kong, uma ameaça contra sua autonomia. A polícia reprimiu as concentrações com gases lacrimogêneos, reproduzindo cenas que fazia meses que não se viviam na região administrativa de Hong Kong submetida à China. Apesar da contestação popular, parecia ter se sufocado pela obrigação do distanciamento social das medidas contra o bichinho, a aprovação de um texto no parlamento chinês que estabelece um marco legal para prevenir, deter, sancionar qualquer ato de traição, secessão, sedição, subversão e outros comportamentos que ponham em perigo a segurança nacional em Hong Kong. Pequim
pediu a aplicação da sua Lei de Segurança Nacional sem o mais mínimo atraso. O movimento pró-democracia de Hong Kong tinha multiplicado suas denúncias desse novo golpe de força de Pequim, já que põe seriamente em perigo o princípio de um país, dois sistemas, que acabamos de ver, que rege em Hong Kong há 23 anos, desde 1997, e através do qual a ex-colônia, Hong Kong, goza de um maior grau de autonomia. Os seus habitantes gozam de liberdade de expressão, liberdade de imprensa e de uma justiça independente, 3 direitos desconhecidos na China continental. Por isso, milhares de manifestantes responderam às convocações para concentrar-se nas ruas, apesar da proibição da manifestação. Os hongkonguenses estamos com raiva porque não esperávamos que sucedesse tão rápido de uma maneira tão brutal. Mas não somos ingênuos, as coisas só estão piorando, comentava para a agência AFP um jovem manifestante de 25 anos contrário ao projeto de lei chinesa. Os manifestantes ocuparam os bairros de Causeway Bay e Wan Chai. A polícia antidistúrbios voltou a empregar dureza, usando gases lacrimogêneos, gás pimenta e canhões de água para dispersar a multidão. Bom, e continua a notícia e tal. Então vejam, agora em maio, mesmo com todo o problema do bichinho, as pessoas em Hong Kong, os cidadãos em Hong Kong se manifestaram contra essa lei chinesa que ameaça sua autonomia. Como diz aqui no artigo, os habitantes de Hong Kong gozam de liberdade de expressão, liberdade de imprensa e uma justiça independente. Isso faz me lembrar o livro de Milton e Rose Friedman, que eu li, Liberdade de Escolher, Free to Choose, no qual Milton Friedman e sua esposa comentam sobre a liberdade, essa liberdade que há em Hong Kong. Liberdade de fazer negócios, de comercializar. Esse livro de Milton e Rose Friedman chegou a ser levado à televisão americana nos anos 80, em uma série muito interessante que eu vi toda e que eu sugiro àqueles que se interessem pelo tema verem também. Vou deixar na descrição desse vídeo o trecho da série, de apenas 8 minutos e pouco, em que Milton Friedman descreve Hong Kong como um exemplo de sistema de mercado livre. É bem interessante o videozinho e eu vou colocar aí na descrição para quem quiser ver. E a terceira coisa que eu gostaria de mostrar, antes de ir para a notícia que me traz aqui, da entrevista do Cardeal Zen, é o seguinte: o que ocorreu na praça de Tiananmen há 30 anos, há 31 anos já, em 1989. Trago aqui, e vou deixar também na descrição do vídeo, um artigo da BBC em espanhol. O que ocorreu na praça de Tiananmen durante a rebelião cidadã que a China reprimiu com violência há 30 anos. Não vou ler o artigo todo, porque é longo, mas vamos ver aqui. Na noite do dia 3 ao 4 de junho de 1989, o exército chinês recebeu a ordem de dispersar protestos que ocorriam há quase 7 semanas na praça de Tiananmen, em Pequim, na China. O que ocorreu depois foi catalogado como o massacre de Tiananmen. Tal foi a repressão contra o movimento que exigia maiores liberdades e o fim da corrupção. A contundência com que as autoridades chinesas decidiram colocar fim aos protestos valeu-lhes uma dura condenação global. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram nas mãos do exército e de outros organismos de segurança da China. As autoridades nunca deram um número e, segundo diversas fontes, o número pôde ser de centenas ou de milhares de pessoas. Nesses 30 anos, o governo chinês tentou eliminar completamente da memória coletiva o ocorrido, ainda que a data é comemorada em Hong Kong, região com maiores liberdades, e na ilha de Taiwan, e volta a ser analisada nos meios ocidentais a cada aniversário. Bom, muita gente conhece aquela fotografia emblemática que traz à memória o massacre da praça de Tiananmen, em que aparece um homem enfrentando vários tanques. A foto ficou famosa, famosíssima, é mundialmente conhecida. E eu vou deixar aí no vídeo. O cidadão contra o Estado, em uma foto emblemática. Então, juntando todas as informações,
Agora, no dia 4 de junho, comemoraram-se os 31 anos do massacre de Tiananmen. Antes disso, um pouco, em 24 de maio, saiu a notícia de que milhares de manifestantes em Hong Kong estavam manifestando-se nas ruas contra a lei chinesa que ameaça sua autonomia e que o governo chinês voltou a aplicar a mão dura. O que está em jogo? Essa autonomia de Hong Kong que os cidadãos não querem perder e que foi adquirida em 1997 através daquele princípio de um país, dois sistemas. Então vejamos agora o que disse o cardeal Zen em sua entrevista. Em Hong Kong arriscamos outro Tiananmen. O cardeal Zen sobre a situação em Hong Kong. O Vaticano não disse uma palavra para ajudar os nossos jovens. Esse é o artigo da The Daily Compass, do dia 20 de junho de 2020. A Bússola Quotidiana entrevistou o cardeal Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong, sobre a situação causada pelo aumento da repressão da ditadura comunista chinesa sobre a antiga colônia britânica. No dia 4 de junho de 1989, o governo chinês pôs fim a meses de protestos e apelos por reformas democráticas, enviando tanques para literalmente esmagar os manifestantes que vinham ocupando a enorme praça Tiananmen no coração de Pequim há semanas. Foi um massacre cujos verdadeiros números nunca foram conhecidos, de algumas centenas a vários milhares de mortos, e que chocou a opinião pública internacional. Hoje, 31 anos depois, uma dinâmica muito semelhante pode ser observada com preocupação na ex-colônia britânica de Hong Kong, que voltou à soberania chinesa em 1997, mas com o acordo de que manteria o mesmo sistema garantido pelo Reino Unido por 40 anos. No entanto, há alguns meses, Hong Kong vive uma situação de grande agitação social e política, vendo como a autonomia prometida em sua mini-constituição, a chamada Lei Básica, poderia perder-se devido à imposição de uma Lei de Segurança Nacional diretamente desejada pelo governo central chinês, uma lei que ainda não foi elaborada, mas que já foi aprovada pelos órgãos legislativos de Pequim. Tudo isso é de enorme preocupação a nível internacional. O cardeal Joseph Zen, arcebispo emérito de Hong Kong, é certamente uma das vozes mais autorizadas dentro da resistência a essas mudanças no território. No aniversário dos eventos da Praça de Tiananmen, a Bússola Quotidiana fez-lhe a seguinte entrevista. Pergunta do entrevistador. O aniversário do massacre da Praça de Tiananmen, que sempre será lembrado com uma procissão de tochas em Hong Kong, parece ter um sabor especial esse ano. O que o senhor acha disso? Resposta do cardeal. É claro que este ano, vendo tudo o que aconteceu, estamos quase na véspera de mais um Tiananmen. Durante esse tempo, eles usaram todos os meios para esmagar nossos legítimos protestos. A polícia tornou-se quase uma besta. Estou surpreso ao ver como nossos corajosos jovens estão sendo presos, espancados, torturados, só porque querem defender a autonomia e a liberdade de Hong Kong. Com essa ameaça da Lei de Segurança Nacional, estamos realmente preocupados. Esse ano, é claro, não nos é permitida a habitual comemoração que fazemos todos os anos, e isso aumenta nossa ansiedade e também nossa indignação com a privação da liberdade de que sempre desfrutamos ao longo desses anos. Volta a fazer pergunta o entrevistador. Na sua opinião, a pressão internacional pode ajudar a resolver os complexos problemas que Hong Kong enfrenta e convencer a China a adotar uma atitude diferente? Resposta do cardeal. Não sabemos, até porque temos que ter em mente que existem divisões dentro do governo chinês e do Partido Comunista também. Só podemos esperar que haja alguém moderado que aconselhe a não ser muito duro. No momento, porém, temos a impressão de que o líder chinês está em uma situação em que tem medo e, portanto, quer se mostrar forte impondo essa lei, que, isso deve ficar claro, prejudicará a todos, não só o povo de Hong Kong, mas também a comunidade internacional e a própria China. Mas no momento eles estão fazendo coisas loucas, com a teimosia de querer ir contra o mundo inteiro e, portanto, nada de bom pode se esperar. Pergunta do entrevistador. Que influência pode ter a situação em Hong Kong na nomeação do novo bispo titular da cidade, que após 1 ano e meio ainda está sob administração apostólica? Cardeal Zen. Sabemos que em Roma eles estão em uma situação de incerteza. Não temos notícias certas, mas ouvimos da mídia que no início havia a ideia de fazer bispo a Joseph Ha, algo que seria muito bom porque ele faz as coisas de acordo com os ensinamentos da doutrina social da igreja. Durante esse tempo ele tem estado muito próximo dos jovens. Ele é um líder de que nós precisamos.
Mas, por outro lado, tem-se dito que esse bispo teve opiniões críticas contra o governo chinês e, em seu lugar, precisaríamos de um bispo que tivesse a bênção de Pequim. Isso é terrível! Não podemos deixar que os critérios políticos prevaleçam sobre os religiosos. Precisamos de um líder que nos guie nesses tempos, não um que ceda voluntariamente à pressão do Partido Comunista. Já passou mais de um ano e estamos em uma situação muito tensa, também porque durante esse tempo o Vaticano tentou agradar ao governo de Pequim e nunca falou sobre as coisas horríveis que ele fez. Agora, o mundo inteiro está vendo a brutalidade da polícia, que está torturando nossos jovens. Eles estão espancando-os, prendendo-os, e o Vaticano não disse uma palavra para ajudá-los. Isso nos preocupa. Pergunta do entrevistador: como um cristão deve viver em tempos tão difíceis como estes? Responde Cardeal Zen: um cristão acredita na misericórdia de Deus. Acredita em Jesus morto e ressuscitado. Acredita que devemos agir sempre em consciência com o que o Senhor espera de nós. Temos a doutrina social da Igreja, felizmente, que nos diz para sermos bons cidadãos, mas na base da justiça e do amor. Então, diante dessa situação horrível e apocalíptica, quase na véspera de outro Tiananmen, o que podemos fazer? Confiamos na bondade de Deus, nos colocamos em suas mãos, tendo a coragem de defender a verdade e a justiça, orando também por aqueles que nos fazem sofrer, para que eles se convertam, para que entendam que a prática da justiça e da bondade beneficia a todos. Essa é a única coisa que podemos escolher. Também confiamos na ajuda de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. E assim termina essa breve entrevista que deu o Cardeal Zen à Bússola Cotidiana. Vejam bem, quando ele diz aqui: temos a doutrina social da Igreja, felizmente, que nos diz para sermos bons cidadãos, mas na base da justiça e do amor. Por que disse o cardeal isso? Que a doutrina da Igreja nos diz para sermos bons cidadãos, colocando aí essa conjunção de adversidade. Mas os que seguem meu canal terão visto um vídeo que eu trouxe no dia 27 de maio, que intitulava-se Bergoglio reza para que os católicos chineses sejam bons cidadãos. Certo? Então, a isso refere-se o Cardeal Zen, quando diz que a doutrina da Igreja diz que devemos ser bons cidadãos, mas na base da justiça e do amor. Então, Francisco rezou para que os chineses fossem bons cidadãos, mas a base dessa boa cidadania não é justiça e amor, porque o governo daquele país não utiliza da justiça e do amor com seus cidadãos. Então, vemos aí, Cardeal Zen mais uma vez colocando o dedinho na ferida, mais uma vez denunciando que o Vaticano não disse uma palavra para ajudar os jovens de Hong Kong que estão enfrentando a dureza do governo chinês com eles nesses protestos. Também, o Cardeal Zen diz aqui que sim, bons cidadãos há que ser, mas quando o Estado usa de justiça e de amor, coisa que não acontece no caso. Nada mais, até meu próximo vídeo.